Bom dia a todos. Começando mais uma aula com os terceiros anos da escola Padre Gerson. Gente, olha só, tem algumas informações antes da gente começar. A escola está cobrando a frequência daqueles que participam online. Então, como vai ser? Vocês que estão aí online, digita nome e turma no chat, certo? Digita nome e turma no chat. Então, a frequência de vocês vão ficar gravada na aula, certo? Então, vocês começam a digitar o nome e a turma no chat, porque aí fica gravada, não tem como não sair. É essa a frequência de vocês, ok, gente? Entenderam, pessoal? Entenderam? Estão por aí ainda? Deixa eu ver. Sim, professor, entendemos. Bom dia, Camille. Bom dia, Jonathan. Bom dia, Bruna. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Maxwell. Bom dia, Rayane. Eduardo, Beatriz, Jennifer, Elias, Darlane, Maria Eduarda, Nathalie, Alice, Wenderson. Certo, gente? Como sabemos, a gente... Aí, professor. Beleza. Como sabemos, a gente grava a nossa aula, né? Já para ficar gravado, ficar nosso conteúdo todo lá. E vocês, lembrando mais uma vez, escreva o nome e a turma no chat, porque fica gravado. A escola está querendo saber quantos estão participando das aulas online, certo? E para obter um controle exato, vocês escrevem o nome e a turma no chat, já fica registrado. Isso não tem como negar. Só está online quem assinou, não é verdade? E quem for entrando, sempre eu vou lembrando e falando para não esquecer. Ok, gente? Gente, nós vamos continuar nossa oficina sobre artigo de opinião. Vocês sabem que essa quinzena nós não vamos ter a produção textual de costume, que é a redação. Mas nós vamos ter uma produção textual que é diferente, é o artigo de opinião. E desde a aula passada que a gente começou a trabalhar um pouco sobre o que é um artigo de opinião, o que colocar, o que precisa, como argumentar. Então, nós vamos tentar fazer essas oficinas para que vocês, aqueles que já fizeram, possa melhorar ainda, e aqueles que não fizeram comecem a construir essa produção de texto, que é muito importante também. Claro que o Enem não cobra o artigo de opinião em sua base, né? Mas ele cobra a produção do texto. Então, é uma prática que a gente está produzindo, certo? Então, vamos lá. Deixa eu transmitir para vocês para a gente começar. Alguma pergunta vocês queiram fazer, gente? A festa junina amanhã está marcada, Nathan. Não postaram os folders, não, ainda não foi. Eu acho só no Instagram. Às 19 horas, certo? Aí, eu acho que vai ser para todos vocês. Alguns de vocês estão participando das festividades, assim como Rainha do Milho. Não sei, quem está organizando, não sei como vai ser. Algum de vocês está participando? Algum aí já? Ou não? Sim, estamos. Você está participando, né? Aí eu não sei bem como é, porque eu não tô na organização. Quem está é o professor Alain e algumas professoras. Mas eu já vi o folderzinho que é para o dia 18, né? Amanhã, às 19 horas. Vai ser virtual. Eu nem entendo muito como esse arraiar virtual, né? Mas como a gente tem que se adequar à nossa realidade, o nosso momento vai ser amanhã, certo? Lembrando, gente, quem for chegando agora, coloca o nome completo e a turma no chat, ok? Essa é uma comprovação que vocês estão participando da aula online. Quem está chegando agora, coloca o nome completo e turma, ok? Não esqueçam disso. Por quê? Porque vou ter que fazer um relatório para a escola e vou informar esses dados à escola, quem está participando das aulas online. E não quero ser injusto, né? O aluno que participe e eu esqueça de colocar que ele está participando. São muitos alunos, por isso que eu peço a compreensão de vocês que vocês coloquem um nome e a turma no chat, certo? A frequência online é essa. Mas a frequência da aula, todo mundo já sabe, é comentar o nome e a turma no vídeo postado lá no grupo, porque aí
dá para entender que todo mundo participou da aula. Não pôde participar agora, mas está participando no momento adequado e no momento oportuno que der para vocês. Por isso que eu peço, quando esse vídeo for postado, vocês coloquem nome e turma, que esse vídeo é valendo para o segundo bimestre. E se vocês não colocaram o nome e turma nas aulas passadas, verifique qual é o que falta o nome e a turma e coloque. Porque no final do segundo bimestre, eu vou fazer essa avaliação. Se a gente postou 10 aulas, vocês têm que ter 10 assinaturas. Se tiver 8, então, no meu entender, vocês têm 2 faltas. Então procure atualizar para saber se colocou os nomes nos vídeos todos para que eu possa fazer a frequência direitinho, certo? E não coloque falta, não seja justo para colocar a falta de vocês. Já aqui não, é uma comprovação que vocês estão online. Aí no chat coloca o nome e a turma, ok? Quem for entrando sempre, eu vou lembrando de falar para vocês não esquecerem. Ok, gente? Alguma dúvida? Pessoal, antes de começar, vamos fazer aquele registro que sempre eu faço, né? Abre a câmera, a gente faz o registro e fica registrado para o final do bimestre a gente dar aquela pontuação àquela pessoa que abriu a câmera na hora da aula, certo? Então eu vou contar até 5 segundos. Quem abrir, já estou vendo que Jennifer abriu, a gente faz o registro. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5. Eita, Eduarda, dormindo, Eduarda. Ah, meu pai. Olha para cá, sorrindo, todo mundo sorrindo. Minha gente, vocês levanta para a vida, como vocês vão entender que a gente está conversando, vocês tudo cochilando na cama, hein? Pelo amor de Deus. Bora, meu povo. Eu não tô na cama, não. Eu tô na sala, bem sentada. 6 horas da manhã eu já tô esperando por essa aula. A Jennifer, né? Mas as outras, ó, cadê? Cadê o Jonathan? Cadê a Camille? Cadê a Bruna, a Gabriela, o Maxwell, Rayane, o Eduardo, a Beatriz? Aqui, professor. Não abriu a câmera, não tá, não. Eu sei se aí você tá aí do outro lado, é uma gravação que você botou. O Elias, a Darlane, cadê a Nathalie? Cadê a Alice? O Anderson? E cadê o Cauã? É complicado, né, gente? Se vocês não abrem a câmera, eu não tenho como saber se vocês estão no outro lado, né? Mas vamos lá. Pessoal, olha só. Como vocês, eu acho que já saiu alguma notinha, eu acho que vocês já viram, né? Que o governador do estado disse que provavelmente dia 16 a gente está retornando para a escola. Não sei se a escola já começou a passar para vocês, mas é depois do recesso, como já havia falando com você, né? Tomara que seja ou não, porque conforme está a alta de casos, né, é um pouco complicado. E a gente nota que até alguns alunos que estão se contaminando, que a gente vê alguns avisos no grupo que não está participando da aula porque está com sintomas, e é muito perigoso. Porque um aluno desse, ele tem o vírus e ele está dentro da sala, para quem está perto é perigoso contrair o vírus, principalmente vocês que não tomaram a vacina e nós também, professores, né, que tomamos só uma dose. Então, a gente vai voltar, não tá a imunização completa. Então, a gente pode contrair a doença e de forma grave, né? Que ela pode ajudar quando a gente já está imunizado completamente, aí ela ajuda no sintoma. Mas agora, com uma imunização só é complicado. Mas vamos lá. Alguma pergunta antes da gente começar, gente? Ou podemos começar? Certo? Vamos lá, então. Nenhuma pergunta, vou transmitir para a gente começar a nossa. Deixa eu ver aqui. Calma aí, que deu uma travadinha aqui. Deixa eu ver se volta ao normal. Que às vezes a tecnologia não é quando a gente quer, é quando eles querem. Vamos ver se ele volta. Ah, Jesus, volta logo, Jesus, volta logo. Vamos lá.
Só um momento, viu, pessoal? Eita, travou agora, pronto. Bora, criatura, volta, criatura. Seu microfone está desligado, professor. Pronto, agora essa tecnologia é complicada. Quando a gente mais precisa dela, deixa a gente na mão. Mas vamos lá, deixa eu voltar para vocês novamente, que eu ia começar a postar, mas deu uma travada aqui. Mas já voltou. Vamos lá. Quer fazer alguma pergunta antes de começar? Quem chegou agora, lembrando, gente, nome completo e turma no chat, certo? Essa é a frequência online de vocês. Quem não escreveu ainda, faça o nome completo e a turma no chat, certo, gente? Vamos lá, deixa eu transmitir para vocês não ficarem sem a frequência online, que essa é a frequência da participação online. Como vocês sabem, né, a gente já começou a falar sobre o artigo de opinião na oficina 1, que isso é para a Olimpíada de Língua Portuguesa, e a escola está marcando de cima, está dizendo que a gente tem que fazer, porque tem que ter, e se vocês têm que participar, porque a escola foi escrita, então vamos lá. Vamos trabalhar o nosso conteúdo, que de alguma maneira também serve para a nossa produção textual, certo? Vamos lá, olha só, gente. Então, os movimentos da argumentação. Quais são os objetivos da aula de hoje? Tomar contato com o artigo de opinião, estabelecer a diferença entre opinar e argumentar e definir a argumentação. Então, quer dizer o quê? Tem uma grande diferença, né? Você opinar e você argumentar. Muita gente não sabe qual é essa diferença, porque às vezes, até na nossa conversa, nós estamos opinando e não argumentando, mas a gente pensa que está argumentando. Então, nós vamos tratar isso e para vocês entenderem qual é essa diferença, e principalmente no texto, né? A gente saber quando está opinando e quando está argumentando, certo? Então, vamos lá, continuando. Deixa eu... Primeira etapa, artigo de opinião, onde circula, quem escreve, para quais leitores, com que objetivo. Então, tem uma atividadezinha, depois a gente volta, dependendo do texto, vocês vão responder estas perguntas. Para saber mais, características dos artigos de opinião. Costuma circular em veículos jornalísticos e de grande penetração popular, sites de notícias, jornais e revistas impressos. Então, quer dizer, se ele circula em veículos jornalísticos, então, de uma coisa eu já tenho certeza. Artigo de opinião é uma realidade, é uma verdade que está acontecendo ao nosso redor. Não é uma história inventada. Então, eu não posso criar uma história e colocar. Não. Então, já tem essa particularidade do que é um artigo de opinião, certo? Geralmente são escritos por especialistas num determinado assunto, pessoas publicamente reconhecidas por suas posições ou autoridade. Então, você expõe o seu ponto de vista por determinado assunto. Isso quer dizer o quê? Eu vou argumentar, dizer que se concordo ou não por tal situação. É para que serve o artigo de opinião, certo? E quando a gente domina essa arte de produzir esse tipo de texto, é bom porque a gente expõe nossa opinião sobre determinado assunto. Ou a gente concorda, reforça, ou a gente não se cala, critica.
Isso é um ponto de vista. É até bom para a gente usar esse recurso para reivindicar algumas melhorias no nossos bairros, na nossa escola, na nossa região, o que a gente está sentindo, que a gente está querendo reivindicar, às vezes não tem a oportunidade de falar para a pessoa, então escreve e joga o seu texto na internet, que hoje é um meio de comunicação muito usado para todo mundo, né? A gente reivindicar, a gente criticar, a gente elogiar, que tem um alcance muito grande. Não que nem antigamente, que precisava publicar no jornal, não. Hoje nós temos a internet praticamente um meio gratuito para a gente opinar sobre qualquer determinado, qualquer assunto, independente qual seja. Se a gente tem aquela opinião formada, quer argumentar, a gente vai lá. E é muito importante isso, né? Saber qual a opinião. Também a gente tem que ter ciência de quê? Que nem sempre vamos encontrar pessoas que vai concordar com o nosso ponto de vista. Vai ter aqueles críticos e críticas pesadas, a gente tem que estar ciente dessas críticas e saber relevar. Se você expõe a sua posição, independente da que seja, também você tem que ter consciência que você pode receber críticas e tem que estar preparado para isso, certo? Vamos lá. Dirigem-se a um ou uma leitor que o jornal considera como potencialmente envolvido no debate, na qualidade de cidadão, tem como finalidade defender uma opinião ou tese, qual é sustentada com base em argumentos coerentes, então quer dizer, argumentos verdadeiros, certo? Então, vamos lá. Argumentação. Argumentar, tese e auditório. Pode-se definir a argumentação como ação verbal, pela qual se leva uma pessoa ou todo um auditório a aceitar uma determinada tese, valendo-se, para tanto, de recursos que demonstrem sua consistência. Esses recursos são as verdades aceitas por determinada comunidade, assim como os valores e os procedimentos por ela considerados corretos ou válidos. Dessa forma, a argumentação é um termo que se refere tanto a esse ato de convencimento, quanto ao conjunto de recursos utilizado para realizá-lo. Por isso mesmo, a argumentação sempre parte de um objetivo a ser atingido, a adesão à tese apresentada. Então, gente, vocês sabem o que é a tese, né? A tese é o ponto forte do seu texto. Vamos dizer, é o assunto central. Porque quando você vai falar em um determinado assunto, você tem que ter uma tese para isso. Que tese é essa? Por exemplo, eu quero falar sobre política. Aí, qual a sua tese sobre a política? Você é a favor ou você é contra? Aí, no seu texto, a sua tese vai ser abordada em cima disso. Quem começa a ler o seu texto já identifica a sua tese. Eita, esse é a favor. A gente vê muito isso hoje quando se trata do governo, né? Que nós encontramos vários textos de pessoas que são contra, usa a tese contra o governo e usa a tese a favor do governo. Então, a tese é isso, é o ponto central, é um entendimento do que você está colocando em seu texto. E lança a mão de um conjunto de estratégias próprias para isso, levando em conta aquilo que faz sentido para quem lê ou ouve. Daí a importância de conhecer-se o leitor ou o ouvinte. Afinal, a título de exemplo, o argumento que funciona muito bem para um grupo de estudantes, adolescentes, não terá o mesmo efeito sobre a comunidade de senhoras católicas e vice-versa. Aí aqui tem outra atividadezinha, deixa eu ver aqui, essa gente não vai fazer agora, que é as polêmicas, que a gente vai fazer umas discussãozinhas, depois a gente volta sobre isso. Vamos lá, deixa eu continuar. Para saber mais, o que é argumentar? Então, vamos lá. Argumentar é uma ação verbal na qual se utiliza a palavra oral ou escrita para defender uma tese, ou seja, uma opinião, uma posição, um ponto de vista particular a respeito de determinado fato. É como eu estava falando com vocês, o que é a tese. Quando você
opina, você tem uma posição, você tem um ponto de vista e você quer defender ele no seu texto ou na sua voz, na sua fala. Quem argumenta, como a própria palavra sugere, se vale de argumentos que nada mais são que razões, verdades, fatos, virtudes e valores éticos, estéticos e emocionais. Tão amplamente reconhecido que, justamente por isso, serve de alicerce para a tese defendida. Assim como num jogo, nem quem argumenta faz suas jogadas para se sair vencedor. Entre outras ações, afirma, nega, contesta, explica, promete, profetiza, critica, dá exemplos, ironiza. Então veja bem quanto assunto tem uma argumentação, né? Quanto tema, quanta tese, vai depender de você o que você quer usar. Todas essas jogadas estão a serviço da criação de um clima favorável à adesão do público às posições defendidas. A cada lance, o argumentador se esforça para comprovar que está indo pelo caminho certo. Caso contrário, perderá credibilidade e será vencido. Um auditório é um conjunto dos que assistem a um debate, acompanham ou se interessam potencialmente pelo assunto em questão. Nos grandes debates, o auditório é o representante da opinião pública. Por isso, mesmo ele é frequentemente decisivo para o debate. Quando alguém escreve uma carta a um jornal, por exemplo, argumentando contra a posição defendida em determinada matéria, está querendo convencer, antes de tudo, o conjunto dos leitores, ou seja, o auditório. Todo jogador desenvolve estratégias, isto é, um plano e um estilo próprios de ação verbal, para, por meio deles, vencer o adversário. No jogo argumentativo, entretanto, é preciso convencer, ou seja, vencer com a ajuda de todos, que precisa aderir à tese. Graças à eficiência das estratégias, à força dos argumentos, daí o valor social da argumentação, na medida que se trata de uma vitória coletiva. Então, gente, a argumentação é uma coisa que está no nosso meio, né? Em tudo que a gente faz e tudo que a gente participa, tem que ter uma argumentação, porque senão ele não é válido. Vamos dar um exemplo aqui. A questão da vacina. Quem criou a vacina, se ele não tem uma argumentação plausível, uma argumentação que convença a todos, quem vai comprar sua vacina? Claro que os especialistas só não conseguiram convencer o presidente, né, comprar vacina, mas isso foi vamos dizer, um detalhe, mas que conseguiram mostrar, por opinião, por apresentar tese, apresentar fatos, que a vacina é boa para esse vírus, prova que muitos estão usando. Isso é o poder da argumentação. Quando a gente sabe usar ele, a gente se torna um soldado eficaz, vamos dizer assim a palavra, né? Deixa eu ver aqui. A gente se torna um soldado eficaz, essa é a palavra que a gente usa. Então, artigo de opinião nos jornais. Vamos lá. Isso é para a gente levar para a sala, vamos entender um pouquinho. Deixa eu pular aqui, que isso é a gente fazer em sala. Vamos continuando. Então, essa foi a oficina 2, você saber o que o que é uma opinião e o que é uma argumentação. A opinião, claro, né? Você opina, mas você não exige que o outro siga o que você está pensando. Tem essa diferença básica que a gente dá para entender. Quando a gente chega aqui, pronto, a minha opinião sobre determinado assunto é esse, mas você não está nem aí se o outro vai seguir sua opinião ou não. Já a argumentação, não. A argumentação é diferente. Você vai tentar convencer o outro que o seu ponto de vista, o que você pensa sobre determinado assunto, é algo interessante que tem que ser seguido. Por isso que a gente briga, por isso que a gente discute sobre determinado assunto, porque a gente quer mostrar que é bom, quer mostrar que tem que ser assim, porque ele favorece algum ponto.
Por isso que a gente usa da argumentação, usa desse recurso, que é naturalmente da gente, uns têm mais, outros têm menos, para tentar convencer o outro, certo? Alguma dúvida até aí, gente? Sobre o que é argumentar e opinar? Quero ouvir vocês. Só falo, e vocês não me dizem se tá bom, se tá ruim, se estão aí. Deixa eu ver. A gente tá, né, professor? Aí eu quero saber se vocês estão entendendo o que é argumentar, o que é opinar. Você entendeu, Nathalie, o que é argumentar, o que é opinar? Sim, mais ou menos, né? Dava aí. Então me dê um exemplo de opinar e me dê um exemplo de argumentar, Nathalie. Vamos lá, eu quero discutir com vocês. Eu vou voltar até aqui. Comigo? Não. Bora, eu vou voltar aqui, tem um assunto aqui para a gente discutir um pouquinho sobre esse tema aqui. Deixa eu ver. Deixa eu voltar aqui. Olha aqui. Pronto, agora eu quero ouvir vocês, gente. O ponto de vista de vocês, o que vocês acham desses temas aqui em discussão. Veja bem, a flexibilização do porte e da posse de armas contribui para reduzir a violência do Brasil? Agora eu quero ouvir vocês. Vamos lá. Darlan, você começando. Darlan, tá por aí? Então, professor, pode repetir a pergunta? Vamos lá, Darlan, para você, no seu ponto de vista, aí eu quero que você opine ou argumente. A flexibilização do porte e da posse de armas contribui para reduzir a violência do Brasil? Eu não entendi nada, que a minha tia estava falando aqui, eu nem escutei o que o senhor falou. Vamos lá de novo, vamos lá. Pergunta a outra pessoa, por favor. Não, eu quero ouvir de você, depois eu vou perguntando a outra pessoa. Você é a favor ou não do posse de arma? Eu não sei ainda se eu sou a favor ou não. Por que você não entende bem? Porque eu acho que é necessário ter um treinamento específico para ter uma arma. Então, Mas deveria ter assim, estudado um jeito para que também pudesse ser usada para nossa proteção, né? Então você está naquele meio termo. Aí eu deixo na mão dos oficiais aí. Você fica no meio termo. Vamos lá. Eduarda, Eduardo, o que é que você acha dessa pergunta? Maria Eduarda. Assim, a questão do armamento, para mim, combater violência com violência só gera mais violência. Então, eu acho que esse negócio do armamento, primeiro, eu concordo assim também com a visão da Darlane que deveria existir um treinamento, né? Mas tanto aqui quanto em outros países, o pessoal acha que está armado, já desce a bala. Isso não tem nem condições de ter, um policial desse não tem nem condições de ter uma arma. Falta treinamento, falta preparo. E como eu disse, quando se tem violência, que o pessoal quer acabar com mais violência, só gera mais repúdio, mais revolta e mais ódio no mundo. É isso complicado. Que eu acho sobre a porcaria das armas. É complicado. Camille, quero ver sua opinião sobre. Camille? Professor, pergunta da pessoa. Eu quero ouvir sua opinião, eu quero ouvir a opinião de todos. Uma opinião simples. O que é que você acha? É a favor ou contra? Eu não sou muito a favor, não, que como a Eduarda falou, acho que foi a Eduarda, realmente isso iria gerar muita violência, mais do que já tem, né? Sem arma. Verdade. Porque tem os prós e os contras, né? Vamos lá, deixa eu ouvir vocês para a gente depois fazer um comentário final. Jonathan, o que é que você acha? Você é a favor ou contra? Jonathan? A favor por quê? Gente, seria interessante vocês abrirem o microfone, porque a gente ouvir a voz de vocês, né? Hein, Jonathan? Vamos lá, Nathalie. Acho que o microfone desse menino tá quebrado. Toda vez ele fala isso. Então vamos lá. Nathalie, eu quero ouvir você. Você é a favor ou é contra, Nathalie? Sua opinião, sua argumentação. Vamos lá. Eu sou contra. Por quê? Por conta que hoje em dia, né, qualquer pessoa pode ter a arma sem ter nenhum preparo, como algumas pessoas aí já falou.
e está gerando violência contra violência. O mundo já está cheio. E depois desse negócio de todo, qualquer pessoa poder ter, as coisas só tá piorando. Você pode ver que a violência tá nos limites. Verdade, verdade. Rayane, você, seu ponto de vista sobre isso? Ai, professor, eu sou contra, porque ainda a questão do preparo, eu acho que é um dever do Estado fazer a segurança pública. Então, eu não acho certo que uma pessoa tenha uma arma, porque não é dever dela se proteger nesse quesito, e sim dever do Estado. Então, cabe ao Estado garantir a segurança pública, não Mas... às pessoas individuais. É verdade, verdade. É o dever do Estado, né? Mas quando o Estado falha com essa segurança, aí é complicado. Cassiane, E também, pode falar, Rayane. E também eu acho que assim, por exemplo, se você tem uma arma e a outra pessoa, vamos supor, um bandido, tal, fazer alguma coisa, você acaba matando aquela pessoa, então eu acho que você se torna também um criminoso, porque aí você vai se tornar um assassino. Então, eu acho que não é combater a violência com armamento, porque você vai acabar se tornando igual aquela pessoa. Realmente, olhando por esse lado, né, você tem razão. Você diz que o outro é um criminoso, mas se você o mata, então quem vai ser o criminoso, quem é? Né? Por esse lado, né? Vamos lá, Cassiane, eu quero ouvir sua opinião sobre o armamento. Você é a favor ou contra, Cassiane? Cassiane? Cadê Cassiane? Minha gente, dormiu, foi? Elias, você está por aí, Elias? Eu sim, professor. Elias, seu ponto de vista, vamos ouvir o ponto de vista de um homem, né? Que diz que o homem gosta mais de arma e tal. Vamos ver. Elias, você é a favor ou contra o porte de arma? Sou a favor, professor. Você é a favor? Sou a favor, sim. Por quê? Eu não acredito em utopia, né? Então, a melhor forma de reduzir o nível de violência é acabando com a fonte de violência. No caso, os bandidos, criminosos. Também não confio no Estado para minha segurança. Certo. Aí você acha que deveria, você mesmo, se proteger com o recurso que você tem, usando uma arma, seja lá como for. Isso, com treinamento devido. Certo, sua opinião, né? Gabriela, Gabriela, quero ouvir você. O que é que você acha? Gabriela? Cauã, Cauã, o que é que você acha? Professor, eu sou contra. Contra o assim, tem os pós e contras, mas eu sou mais contra do que a favor, por conta que a gente pode dar para se defender, mas também pode acabar que você tá na situação, por exemplo, você sai, aí você bebe, você pode acabar fazendo algo que não seja da sua ética, mesmo sendo errado. Você pode acabar fazendo aquilo, tipo, você tem uma confusão. Aí você vai no seu carro, pega a sua arma, e acho que tá resolvido e acabou. Esse também tem esse contra, né? Esse pós, porque quando a gente está armado, eu digo assim, a gente, ser humano, né? Eu acho que tem uma confiança a mais, né? Aí qualquer discussão você já acha que pode ser resolvido. Nesse ponto de vista. E não é nem só esse negócio de discussão e tal. Tem também brigas de trânsito e pessoas que sofrem violência em casa, né? Principalmente as mulheres. Já pensou um homem que bate numa mulher com arma? Já tiveram vários casos de policiais matarem mulheres. Tipo, se policiais fazem isso, que são treinados e tal, imagina uma pessoa, normalmente. Beleza, que tem teste psicológico, mas como se pudesse confiar, né, no psicológico do brasileiro. Não, é um assunto complicado, né? Porque você vê que no nosso meio, no nosso Brasil, tem uma grande parte mesmo, que é a favor do porte de arma, não é isso? É a favor. E tem uma grande parte que não é a favor. Aí tem, como nós estamos discutindo aqui, tem os prós e tem os contras. Por isso que requer muita discussão, muita argumentação, porque eles querem aprovar o porte e a posse para todo cidadão brasileiro. Mas será que todo cidadão brasileiro está preparado para ter uma arma? É essa a discussão, é essa. Porque uma arma,
Muito bem, a gente pode usar para se defender e também pode usar para a gente ter uma tragédia na nossa vida, porque dependendo daquele que usa, né? Maxwell, você, do seu ponto de vista, Maxwell. Maxwell. Sei não, professor. Tenho Oxê. não ponto de vista. Oxe, você não é aquele que não é contra nem a favor, fica no meio? Como assim? Fica em cima do muro? Eu fico no meio. Seria. Não, você tem que ter uma opinião. Como? Você vai poder argumentar? Não, tá bom, não. Se o cara disser é bom usar arma, não tá bom. Não é bom usar arma, não tá bom. Como assim? Não tá entendendo. Eu sou contra se for liberado para todo mundo, aí vira bagunça. Mas se for liberado, tipo, para quem tiver um treinamento específico e tal, ver se esse cara não é doido, não é psicopata e tal. Aí sim, só a favor. Eu tô entendendo. Vamos lá, deixa eu ver mais. Quem falta falar? O Anderson, você. Seu ponto de vista. O Anderson? O Anderson, acho que dormiu. Tá aí, não. Viu, gente? Como a gente está discutindo aqui. Esse é um assunto polêmico, é um assunto que requer muita discussão, requer não uma atitude assim simples, né? Que tem que ser uma atitude bem pensada, porque você vê que o governo, a teoria dele é armamentista, né? Que ele quer armar toda a população. Tem alguns pontos que eu mesmo concordo, beleza. Agora tem outros pontos que tem que se pensar. Também não adianta você liberar arma para todo mundo indiscriminadamente, vamos dizer assim. Qualquer um que possa comprar arma tem uma arma e sair por aí, porque nós sabemos que tem gente que não tem a mínima condições de ter uma arma. De ter um pedaço de pau na mão, imagina uma arma. Não é? Pode falar, Darlan, você quer falar alguma coisa? Se nós quisermos colocar em uma situação real, é só ver o caso do serial killer, que está solto lá por Goiás. Pronto, uma situação daquela. Você tocou bem nesse assunto, Darlan. Veja bem, mas ele está armado, está cometendo crime. Mas se a população estivesse armada? Professor, mas a população está armada. Era justamente o ponto que eu ia chegar. O cara desarmou, acho que 2 ou 3 fazendeiros, conseguiu levar a arma deles e saiu sequestrando mais gente, fazendo refém. Adiantou de que o pessoal ter arma? O cara está trocando tiro, nem um policial com treinamento. O pessoal do exército tá atrás, não está encontrando. Eu com uma arminha, uma pistolinha, fazer o quê? Nesse sentido. Mas só que se ele sabendo, isso é um ponto de vista, né? Porque o bandido pode ser, o porte de arma, ele pode gerar uma segurança ou também pode gerar uma falta de segurança maior. Por quê? Porque se libera a arma para todo mundo. O bandido, quando ele quer cometer o crime, ele quer cometer um assalto, na cabeça dele, ele já tem aquilo ali que ele sabe que você está armada. Sabe que você está armado. Então, o método que ele pode usar é de outro, lhe pegar de surpresa. Ele não vai chegar como chega atualmente, porque no contexto atual, todo mundo tem arma. É esse ponto que a gente deve refletir. Raia, você levantou o braço, a mão, quer falar alguma coisa? Professor, porque eu acho que, na minha opinião, a questão de, tipo, todas as pessoas poderem ter arma, eu acho até que facilita a posse de arma para a questão de outras pessoas que não são de bem. Porque aí é muito complicado, gente. Essa situação é como diz, tem pessoas que são a favor, aí diz, se você está na sua residência, tranquilo, aí uma pessoa mal intencionada entra dentro da sua residência, você está sem arma nenhuma, ele entra armado, e aí? Se você tivesse uma arma, poderia ser diferente, né? Ou poderia ser pior. Tem esse ponto de vista também, né? Não, mas nesse ponto de vista, vamos supor que todo mundo aqui na minha casa tá agora tomando café. Aí vai lá, alguém entra aqui na minha casa. Aí, tipo, meu pai vai deixar aqui a arma em cima da estante, esperando alguém entrar dentro de casa. Não. Ou então ele vai esperar o bandido entrar. Quando o bandido entrar, ele vai falar, calma, deixa eu pegar minha arma e a gente começa a discutir. Tipo, então a gente vai viver com uma arma na cintura o resto da nossa vida.
Não, é essa a intenção, né? A intenção assim do governo, né? Que cada um tem a sua arma, você pode andar com ela para onde você quiser. Mas só que esquece o quê? Que o nosso país ainda, ele em questão de cultura, ele é muito pobre. Você sabe que existe, é até no meio da polícia mesmo, né? Tem policiais muito bons, tem policiais que têm uma consciência tranquila. Agora, tem outros não, que se acha que é polícia, porque eu sou polícia, eu posso fazer o que eu quiser. Você tira até pelo trânsito. Qualquer briga, qualquer discussão do trânsito, se for com um policial mal intencionado, vamos dizer assim, ele já desce do carro com a arma na mão, não procura nem argumentar o que foi que aconteceu. É isso que é complicado. É isso que é complicado, todo mundo tem uma arma. Aí o outro tem uma arma, olha a tragédia, por causa de um encosto ou uma discussão banal, né? Aí acontece uma tragédia que poderia ser evitada por causa da arma, se alteraram e... Agora tem outra também, né? A mulher, vamos falar para a mulher nesse sentido, se a mulher, ela sabe usar uma arma, ela tem uma arma dentro de casa, e ela é agredida por alguém, e ela podendo se defender, ela não vai se defender? Olha também, tem esse lado. Aí, como a gente está discutindo aqui, tem os prós e os contras. Cauã, quer falar alguma coisa? Cauã? Sim, professor. Mas, tipo, também tem o caso, mesmo, até mesmo policiais, nem sempre, mesmo com arma, não conseguem se defender de alguém sem arma. Um exemplo é o que teve a morte do policial há pouco tempo, no posto. Ele foi ajudar o motorista do ônibus e apontou a arma pro pessoal, tiraram a arma dele e mataram ele. Pronto, esse caso que o Cauã está falando, eu moro aqui bem pertinho do posto, Cauã, bem pertinho mesmo. Essa situação eu estava até em casa, não presenciei a cena, mas eu vi depois do acontecido e as histórias que rolaram. Tudo por causa de uma arma, né? Vamos dizer assim, que aconteceu a tragédia, né? Porque começou uma discussão, ele se envolveu, mas ele estava armado, aí como ele sacou a arma e discutiram e os meliantes lá, os criminosos, tomaram a arma dele, além de agredir, ainda o mataram. Mas se ele não tivesse armado, poderia ter agressão? Poderia ter morrido? Isso ninguém sabe, né? É onde está. É uma discussão, mas nessa mesma situação, se tem outro dentro do ônibus armado, se o motorista está armado, então, ou a tragédia seria maior, ou teria contornado a situação. Esse é um caso que requer muita discussão, muita discussão. Deixa eu ver aqui o chat, vocês estão comentando. Deixa eu ver. O Elias diz aqui, todo mundo é contra o porte de arma, até ter uma arma apontada na sua cabeça. Realmente, quando você passa por uma situação mais ou menos desse tipo, você fica com um estresse muito alto e você fica com vontade de matar aquele que cometeu esse crime por você. Mas é como diz, é onde a gente tem que analisar toda a situação, né? Deixa eu ver aqui, o Jonathan concordou. Deixa eu ver, então não tenho. Ó, tá vendo que mas não acho que isso faça ter coragem. A Raia argumentando aqui o ponto de vista dela. Pai psicológico, beleza. Então, nós sabemos, no geral, pelo comentário que eu estou vendo de vocês aqui, no geral, isso deveria ter uma preparação psicológica, mas como essa preparação? Porque o que mais a gente vê aí são policiais. Policiais são treinados, policiais têm uma preparação psicológica, policiais poderia ser exemplo de como usar uma arma, mas a gente vê muitos casos aí que não é assim que acontece, né? A gente vê muitos casos aí que policiais despreparados usando armas aí assim aleatório e tirando a vida de pessoas inocentes. Não é, às vezes não é nem aquela pessoa que está envolvida na confusão. Tira a vida de pessoas inocentes que não tem nada a ver. Por exemplo, vamos dar um exemplo agora recente também, aquela moça aquela modelo que eles mataram, né? A polícia. Diz que a moça ia visitar a avó.
e a polícia saiu atirando aí à torta e à direita e atingiu a moça. Olha aí. Aí isso quer dizer, um policial que tinha o dever e tinha a obrigação de ter uma preparação e saber usar a arma. E ali, ele soube usar a arma? É complicado. Isso é uma situação complicadíssima. É uma situação que não é fácil assim, como os integrantes do governo quer que seja fácil assim. Quer que, não, vamos aprovar e todo mundo pode comprar arma. Não, não é fácil assim. É uma situação que deve requer uma discussão grande, uma preparação boa, como vai dar, não é isso? Deixa eu ver, Davane disse aqui. Caiane disse, além dos que matam dentro da própria casa. Também tem isso, né? Mas o cidadão de bem, com uma arma em casa, ia virar o Rambo. Realmente, Dalane. Tem pessoas que botam a arma na mão e se acha o bambambam. É o mesmo. Eu conheço alguns colegas que entraram na polícia e eu disse, tu arrumou um cantinho legal para ficar lá, assim, trabalhar interno. Eles querem nada, eu quero ficar na frente de batalha, eu quero meter bala em bandido. Olha aí. Então a gente já começa a ver essa mentalidade. Porque acha que está com a arma, você é o super-herói, você é o Rambo, você é um homem de ferro, você é o Hulk da vida, né? Outra situação? Oi? Outra situação? Não entendi. Pensa aí sobre os massacres que tiveram nas escolas por aí. Sim, outro caso, né? Pronto, a Darlan tocou bem no assunto. Os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem estados, não são todos, né? Mas tem alguns estados que é liberado descriminalmente, vamos dizer, para todo mundo arma. Lá, qualquer pessoa for maior de 16 anos pode ir numa loja, como um supermercado, por exemplo, que lá, dependendo do estado, tem supermercado que vende arma, você dá lá sua identidade, faz seu cadastro, sai com a arma e munição. Ó, aí o índice que acontece. Aí o cara se revolta com o professor, porque o professor não deu a nota ao aluno, se revolta com o aluno, porque o aluno olhou para o colega e disse, você é gordo e feio, ou você é negro, ou você é magro, seja lá o que for, cometeu um bullying com ele. Ele se revoltou, se acha no direito de ir lá, pegar a arma e vou matar o professor que não fez nada, matar a escola que não está nem aí, e matar os colegas que ficaram rindo quando ele falou isso comigo. É justo isso? Isso tudo, por quê? Por causa que o cara não tinha uma preparação, estava em um poder de uma arma, né? E se acha no direito que eu posso tirar a vida de qualquer um e deixar para lá. Isso é muito complicado. Isso requer muita discussão. Aí vamos dizer, um assunto desse, você vai falar num assunto desse. Aqui, pela média que eu vi, tem muitas pessoas que são contra e um ou dois que são a favor do posse de arma, né? Mas para você ser a favor, você tem que argumentar bem, ser embasado por que usar arma. E tem que ter essa consciência nas situações que você pode vir a perder o controle. Que você, com a arma, você não vai tentar resolver sem precisar usar arma. É difícil, porque o cara pode estar armado, é difícil ele querer resolver uma situação se ele não sacar arma, se ele não mostrar arma. Não é verdade? É complicado. Essa situação é um assunto que a gente requer pensar muito. Pensar muito, certo? Vamos passar para o próximo tópico, né? Então, o próximo tópico é o quê, gente? Esse é mais fácil da gente discutir. Veja bem, taxar as grandes fortunas ajudaria a reduzir a desigualdade social no país. Isso é fácil, né, gente? E aí, Darlan, o que é que você acha? Taxar as grandes empresas... Eu não tenho nada para falar sobre isso, não. Taxar as grandes fortunas, você é a favor ou contra? Taxar os ricos para ver se a desigualdade social diminui no país. O que é que você acha? Eu não tenho uma opinião sobre isso, não. Então, você concorda que o rico fique mais Isso rico? é impossível. Eu não disse que eu concordo, eu disse que eu não tenho uma opinião. Sim, então. Aí, se você não concorda, você pode dizer, não, para mim tanto faz, porque é o que está hoje, né? Não, porque eu teria que entender mais sobre o assunto. E eu não entendo, então não tenho o que falar. Não, é isso. Eu quero ouvir sua opinião sobre isso. Você não tem opinião nenhuma. Você acha que deve ficar como está?
Hum? É tipo, sobre os ricos distribuírem um pouco da fortuna deles, é mais ou menos isso? Não, veja bem, veja bem. Aí, quando ele fala taxar as grandes fortunas, ajudaria a reduzir a desigualdade social no país. Então, quer dizer o quê? Quando a empresa é rica, vamos dar um exemplo aqui em Arapiraca, né? Vamos dar um exemplo aqui. Qual é uma empresa grande? Uma empresa como a empresa dos pessoas, né? Dos pessoas que tem aquela empresa, aquela distribuidora enorme, que ali passa uma grande. Nós sabemos que ele tem um poder aquisitivo grande. Aí ele paga a mesma quantidade de impostos, se a gente for analisar, como você paga, como seu pai paga, como sua mãe paga. Aí você acha justo isso? Vamos dar um exemplo no imposto de renda. Eu não sei se vocês entendem aí o imposto de renda. O imposto de renda, a gente paga 22% de toda a renda que você ganhou durante um ano. Esses 22%, para você que ganha X, vai ser a mesma coisa para aquele que ganha 10x? É isso que ele quer saber. Então, quer dizer, quem ganha mais deveria taxar mais para tentar manter a balança, ou você, no seu ponto de vista, não, para mim tá bom, deixa como tá, que tá legal. O que é que tu acha, Eduardo? Bom não tá, né? Obviamente. Porque aí tem a graça. Quer dizer que eu compro um produto. Aí eu vou pagar o imposto derivado daquele produto. E uma pessoa que ganha, sei lá, 10 vezes mais que eu, tem que pagar, vai pagar a mesma coisa, sendo que, pô, ele tem mais chance de contribuir tecnicamente com o país do que eu, né? Já o nosso governo atual, ele visa muito lucro. Deveria mudar essa questão e ver que se uma pessoa pode doar mais, digamos assim, do seu lucro, ela deveria fazer esse compartilhamento. Sendo assim, faria com que boa parte das pessoas que não têm tanta vantagem financeira conseguisse pelo menos uma estabilidade melhor, entendeu? Só que aí não é assim nesse bendito desse país. E se Não, é for verdade. acontecer esse tipo de coisa, as pessoas que tecnicamente deveriam fazer mais simplesmente vão entrar um consenso de vamos contratar um advogado porque eu não quero gastar mais do que eu já gasto. E aí Você, sobra tudo no fiofó do pobre. aí você tira, eu penso assim, vamos dizer, você tira numa empresa grande, aí tem um funcionário que trabalha 5, 10 anos. Aí o funcionário é mandado embora de uma hora para outra. Quem trabalha de empresa particular é assim. Hoje você está bom, amanhã um patrão não quer, você demite. Ele não paga os direitos que você tem. Ele sempre gosta de dar um mínimo. Aí você entra na justiça para exigir todos os seus direitos que foram violados. Aí o que acontece com o que é a cultura dessas grandes empresas, desses ricos? Eles preferem usar um advogado, gastar fortunas com um advogado, do que pegar metade do que eles gastam com o advogado e dar a você. Aí por isso que eu acho injusto assim, injusto uma empresa que ganha muito pagar igual que um cara que é assalariado. Você tira hoje em dia o Brasil vive uma crise grande, mas nós sabemos que essa crise ela está maior para o pequeno. Por quê? Porque a taxa de juros que é cobrada aqui no Brasil ela é igual para todo mundo. Ela não tem aquela distinção. Se você é rico, você paga mais um pouquinho. Se você é pobre, você paga menos um pouquinho. Não, ela é igual para todo mundo. Vamos dizer, se eu pago 20% de 1 quilo de feijão, eu que sou assalariado, vou pagar 20% de um imposto, para mim é um valor enorme. Agora, aquele que ganha 100 mil reais, se ele paga esse mesmo 20% num quilo de feijão, para ele não é nada. No meu ponto de vista, eu acho que deveria mudar isso aí. Você, Rayane, o que você acha desse sentido também? Você acha que deveria taxar as grandes fortunas, porque ajudaria a reduzir a desigualdade social do país? Eu também não tenho opinião formada sobre.
Você não conhece, também não quer opinar. Acha que não Eu não precisa. conheço o assunto, então eu não quero opinar porque eu não sei a minha posição ainda. Não sabe se é certo ou errado. Beleza. Deixa eu ver, Elias. Você, Elias. Bom, professor, acredito que só não funcionaria aqui no Brasil, né? No país europeu, por exemplo, seria um sonho. Hum. Muitos políticos, como a gente vê hoje em dia, muitos políticos acham o seguinte: se você tira mais do rico para dar ao pobre, ele vai dizer que é o comunismo. Comunismo é o quê? O comunismo é aquele que ele tenta ser todo mundo igual, né? Que é o comunista, que é Cuba, que diz que é comunista, né? Lá ninguém pode ganhar muito e o outro ganhar menos. Tem que igualar mais ou menos. Só o governo que tem que ter o controle de tudo. Eu acho errado nesse sentido. Eu não penso assim. Eu penso, se você trabalha, você estuda, você se prepara, você tem que ser pago pelo seu esforço. Beleza. Não é desmerecendo a outra profissão. Vamos dar um exemplo aqui. Você é balconista de uma loja. E eu sou médico, estudei, eu batalhei, eu me especializei, aí eu vou ganhar a mesma coisa que você? Não, eu não acho justo. Isso é o comunismo, né? Não é isso que a gente está falando. A gente está falando o quê? Que se fosse cobrado em situações diferentes, o pobre paga menos, que deveria ser o correto, e o rico paga mais, eu acho que a gente ajudaria mais aquela classe pobre e também não afetaria tanto aquela classe rica. Mas só que tem um ponto por trás. Tem um ponto por trás que é um ponto que requer muita discussão. Qual é esse ponto? Porque se o rico paga mais, ele vai atribuir essa conta ao denominador comum, que é aquele que compra o produto rico, vamos dizer, do empresário. Então, o empresário nunca perde. Então, é complicada essa situação. Eu sou favorável, mas é complicado porque requer também uma discussão. Como fazer isso sem prejudicar o pobre? Porque pode vir a prejudicar o consumidor final. Isso falando no empresário, certo? Vamos para o próximo tema. Ações afirmativas nas universidades são uma forma de preconceito? E aí, gente? Ações afirmativas nas universidades são uma forma de o quê? Se a universidade ela tivesse não fosse como é hoje, né? Hoje as universidades ela não tem vamos dizer, não tem um ponto a se pegar, não tem uma ação específica. Lá ela é aberta. Você tem seu pensamento, você tem seu modo de ver a coisa e você é amplo. Ela não direciona dizendo qual é o correto. Ali ela instiga você a pensar. Aí você concorda que se as universidades seguissem o padrão, era uma forma de ter um preconceito a mais, ou deveria ser assim, porque formaria pessoas mais profissionais, pessoas mais capacitadas? O que é que vocês acham sobre esse tema? Darlane. O que você me diz, Darlane? Está por aí ainda? Sobre a universidade. Nossa discussão agora é sobre a universidade. O que é que você acha? Rayane, está por aí? Oi, professor. O que é que você acha sobre a universidade? Ela deveria ser mais, vamos dizer, mais específica, não ser tão aberta assim, porque a gente entende que a universidade é um meio de você expor seu pensamento, você tem uma ideia. Ali ela não direciona você a um pensamento. Ali você que vai criar a sua ideia, a sua formação. Você concorda ou você é daquele que a universidade deveria ter um padrão, formar o cidadão nessa linha? O que é que você pensa sobre esse tema? Eu acho que não dá para formar todas as pessoas, tipo, na mesma linha, porque ninguém é igual. E Mas talvez a universidade seja uma forma de abrir a mente das pessoas para coisas diferentes, para pessoas diferentes, enfim, para tudo diferente. Então, para mim não faz sentido. Eu acho que tanto na universidade como em outros locais, as pessoas não deveriam ser obrigadas a viver em uma linha.
reta que todo mundo é igual. É verdade, é verdade. É o que é hoje, né? Aí ele está, nesse tema, ele está perguntando se a universidade seguisse uma linha, ela estava incentivando, vamos dizer, o preconceito nesse sentido, então quer dizer que só era o correto a linha da universidade, nesse sentido, sim, né? Nesse sentido, porque é como você fala, a universidade hoje em dia ela é para pensar, para você criar, para deixar você expor o seu pensamento, que eles estão querendo encurtar isso aqui, quer direcionar você a um padrão. Você tem que ser um profissional nessa linha e acabou. Que não é bem assim, não é isso? Vamos lá. Agora, o outro tema que eu acho interessante é esse aqui, gente. Vacinação deve ser obrigatória ou não? O que é que vocês acham? Obrigatória. Obrigatória. Você, Rayana, é obrigatório ou não? Eu fico meio dividida. Na vacinação, né? Maxwell, você, a vacinação é obrigatória ou não? Não. Pronto, agora vamos ouvir. Por que não? Hein, Maxwell? Ah, professor, porque só se vacina quem tiver vontade de se vacinar. Quem tiver à vontade. Mas só que tem aquele sentido, a empatia, né? O que é empatia? Você se colocar no lugar do outro. Se você se vacina, além de você estar se protegendo, está protegendo o outro. Então, quer dizer, nesse sentido, será que eu não estou pensando só em mim? Eu não querer vacinar, então eu vou ficar a par da doença. Se eu contrair, eu sei que eu tenho um corpo bom, eu tenho uma imunidade boa, mas o outro tem, meu parente tem, aquele meu amigo tem, e aí? O que é que a gente pensa? Darlan, nesse sentido, você acha que a vacinação deve ser obrigatória ou não? Eu acho que sim, porque não é uma coisa que devemos pensar só na gente, né? É uma questão de saúde pública também. É uma questão de saúde pública. Você, Eduarda, por que, Eduarda, você acha que deve ser sim a vacinação? Porque tem comprovação que esse negócio faz bem, que esse negócio funciona. E é como tem uma frase que diz, principalmente no estado, na situação que a gente está, a pessoa morrer por um vírus que já tem vacina, cara, isso é inaceitável. Você está morrendo por uma coisa que você pode se proteger, que você pode proteger, principalmente eu. Eu tenho 3 velhinhos em casa. A mais nova vai fazer 80. E a pessoa só saiu de casa, que nem eu tenho hoje, por exemplo, eu tenho que sair de casa. Eu tenho que ir para um curso, para um preparatório, e só Deus sabe se eu vou chegar com alguma parte da minha roupa vai entrar em contato, ou alguma coisa pode ter acontecido, eu posso ter pego, e eu sou assintomática, eu chego em casa e passo para elas. Minha avó tem 88 anos. Se eu já tiver, elas estão vacinadas agora, graças a Deus, com as 2 doses, As duas doses, cada né? uma. Mas até eu me vacinar, até eu conseguir estar imunizada, eu não vou, porque por mais que eu não tenha essas, mas a minha outra mãe tem 50, o marido dela tem quase 60, estão no grupo de risco e ainda não foram vacinados. Então, como é que eu não vou defender uma vacina obrigatória se uma coisa que tem comprovação que é eficiente e o vírus que está matando meio mundo de gente, quase 500 mil de mortos aqui no Brasil, como é que eu não vou defender um negócio desse? É complicado, é complicado. E principalmente a gente que tem alguma pessoa que tem necessidade, né, que já está uma certa idade ou tem alguma comorbidade, e a gente vê que pode sofrer se vir contrair o vírus, né? Eu acho que deveria ser obrigatório. Não, esse tópico depois a gente volta, Gabriela, viu? Eu acho que deveria ser obrigatório. Por que obrigatório?
é como você está argumentando aí, né? A gente não tem, como a Darlana argumentou também, a gente não deve pensar só em nós. Nós sabemos que existe muita informação falsa sobre a vacina, muita teoria da conspiração, essa palavra. Como eu já ouvi muito, já li muito sobre, que a vacinação é um chip que coloca no corpo da pessoa. Outros dizem que quando a gente se vacina, você pode rastrear a pessoa pelo Bluetooth. Só teoria da conspiração. Porque, por mais que a gente não queira acreditar, mas a ciência é o que mantém a gente vivo até hoje, né? Porque se não fosse a ciência, quantas doenças apareciam aí? Por causa da gente mesmo, do ser humano. Por causa do nosso despreparo com o meio ambiente, por causa da nossa ganância. Aí quantas doenças teria? Então, a gente tem que acreditar um pouquinho na ciência. A gente tem que acreditar. Porque se a gente não acredita, já foi, né? Sim, aí eu pulei um tema, eu pulei esse tema de propósito, já para a gente deixar para o final mesmo, né? Pessoas transgêneras. Aí eu pergunto a vocês, agora vocês que vão me dizer, o que é uma pessoa transgênera? Quem sabe me explicar? Uma pessoa que se identifica como o sexo oposto do que ela nasceu. Muito bem, uma pessoa que se identifica com o sexo oposto, certo? Aí a pergunta é, pessoas transgêneras podem participar de competição esportiva em times que não correspondem ao seu sexo biológico? E aí, você é a favor ou contra? Esse é um tema bom, por isso que eu deixei. Oi? A favor. A favor, por quê? Mas, Eduardo, você tem que analisar os pontos, né? Analisar Sim. todos os pontos. Sim, por que você é a favor? Para quem não é principalmente da comunidade, é bem complicado explicar. Não, mas o seu ponto de vista, Quem é né? do Vale, escuta só. Quem é do Vale, quem convive com essas pessoas, quem conversa com essas pessoas, assim como eu, que tenho amigos trans, amigas trans, eles, quando não se convive, eles são homem e mulher trans, mas para mim eles são uma mulher e um homem, entendeu? Para mim, por mais que biologicamente seja, para a biologia seja outra coisa, para mim é uma mulher e um homem, e só. Então, para mim, não faz muita diferença se o órgão genital dele é uma vagina ou um pênis. Não faz muita diferença. Para mim, ele pode ter um pênis e, sei lá, ele é uma mulher para mim, entendeu? Então, para mim, esse negócio de fazer diferença, se porque... aí quer dizer que se eu fosse um homem trans, eu não poderia jogar num time masculino, que nem eu já jogo desde sempre, já joguei em time masculino sendo mulher. Aí, porque eu sou trans, eu não posso, porque simplesmente eu sou mulher e sou sexo frágil. Só não tem sentido isso na minha cabeça. É complicado. Aí deixa eu ver aqui. Gabriela, você que lembrou do tema, qual o seu ponto de vista sobre isso? Você é a favor ou contra, Gabriela? A favor, né? Agora eu queria ouvir você. A favor por quê? Até agora só estou encontrando pessoas a favor, né? Vamos lá, a favor por quê? Hein, Gabi? Professor, assim, eu acho essencial incluir todos os tipos de pessoas, independente de gênero, em tudo que é social, tipo esporte, trabalho, essas coisas assim. Certo. Deixa eu ver. Maxwell, você é a favor ou contra, Maxwell? Vamos ouvir a voz de um sexo oposto, né? É, a favor. Você é a favor que homem, se ele se sinta transgênero, ele pode participar de competições com mulheres? Ele não se sente, ele é transgênero. Não, é uma coisa porque eu não entendo muito assim, porque eu não convivo, né? Eu só vejo falar. O transgênero é o quê? Ele biologicamente, ele se sente o sexo oposto ou Vamos explicar, deixa eu explicar. Biologicamente, eu vou explicar dando exemplo de mim. Certo. Eu não sou, mas eu vou usar como exemplo. Certo. Eu, biologicamente, para biologia, para ciência, eu sou uma mulher. Sim. Tenho seios, tenho vagina, sou uma mulher. Mas
como não é uma opção, você não escolhe ser gay, ser lésbica, você também não escolhe ser transgênero. Então, biologicamente eu sou uma mulher, mas eu sou um homem. Você independentemente dos meus órgãos, independentemente da biologia, eu sou um homem. Se sente um homem. O seu psicológico. Simplesmente é um homem. Entendeu? Certo. Biologicamente é uma coisa, mas você é outra coisa. Você se olha, se vê outra coisa. Isso. A novela Força do Querer retratou muito bem esse quesito, que a menina, o Ivan, se olhava no espelho na época em que era Ivana e não se reconhecia. Eu achava que era mentira até conhecer uma amiga trans do Quintela, que ela dizia pra mim, eu olhava no espelho e eu não me via. Eu não era ninguém até o momento da transição, até o momento que ela começou a tomar hormônio feminino, até o momento em que ela começou a crescer peito. E quando ela disse que teve tudo isso, ela se olhou no espelho pela primeira vez e conseguiu ver quem é. Estou entendendo. Ô, Eduardo, pronto, veja bem. Tudo bem, estou entendendo sua fala. Agora vamos entrar na questão do esporte. Vamos lá. Um homem forte, bem preparado fisicamente, aí ele é transgênero, ele se sente uma mulher. Aí ele quer competir com uma mulher. Você não acha que aí vai ter uma desvantagem para o lado da mulher, não? Não. Existe agora que você falou, bodybuilder é um esporte, né? O fisiculturismo é um esporte. Existe uma pessoa chamada alguma coisa assim, que é uma pessoa dos Estados Unidos. Ela é um homem transgênero. Ela nasceu uma menina e ela tá fazendo a transição e tá indo pro terreno masculino. Se o senhor vê esse cara, ele não perde para homem nenhum. Tá pau a pau. É como o senhor falou da questão dos salários. Para um balconista e um médico, né? Isso. Você trabalhar, ralar e ganhar a mesma coisa que um balconista. Mesma coisa. Você tem que ter força de vontade, com força de vontade, com trabalho duro, você chega lá, não é verdade? Com certeza. Se um jogador de futebol é trans, todo jogador de futebol não passa por um treinamento físico, psicológico, tudo para entrar em boa forma no campo? Passa. Mas, e por que esse é diferente com trans? Veja bem. Mas é comprovado biologicamente que o corpo do homem ele tem alguma coisa diferente da mulher, né? Isso já foi comprovado. Então quer dizer o quê? Eu como homem, você como mulher, nós vamos competir aqui assim, questão de força. Vamos dar exemplo. Nós vamos ter o mesmo treinamento. Mas será que nós vamos ter o mesmo condicionamento físico? É onde está. Que a própria ciência, ela sabe que o corpo do homem, ele é como tem não digo não é resistência, ele tem células diferentes da mulher, né? Que eu vi até uma reportagem explicando. Aí por isso que acontece nas competições, como eu já ouvi falar, se um homem ele se sente transgênero, ele tem que tomar um tipo de hormônio, não sei, algum medicamento que possa testosterona. Se for a mulher, tem que tomar testosterona masculina, porque ela não produz isso tão bem quanto o homem. E se for o homem, ele tem que tomar para inibir, é mais ou menos isso aí. Aí por isso que eu, assim, no meu ponto de vista, eu não acho que seja igualitário. A mulher competir com o homem, porque no meu ponto, claro que nós sabemos que tem mulher que ela é muito melhor do que o homem, nós sabemos. Mas tem situações que o homem, ele vai à frente da mulher. Por isso que é relativo. Tem esporte. Vamos dar um exemplo do vôlei. Você joga vôlei, você é mulher, mas você se sente homem, aí quer participar com o homem masculino. Eu sou homem.
pratico, eu tenho um saque muito forte com as minhas mãos dos treinamentos. Quer dizer que você vai ter o mesmo saque tão forte como o meu? É isso que eu acho, assim, uma... E essa Jaqueline da seleção brasileira? Sim, eu já ouvi falar. Não conheço assim tão bem assim, mas já ouvi falar. Ela teve saques maiores do que muitos dos quase todos os dos masculinos lá. Não, O saque acontece. dela, Hum. tese, estudo. Tudo isso não tem nada a ver com a prática. A prática são coisas completamente diferentes. É Eu por isso que o entendo. pessoal, principalmente homem trans, mulher trans, tá se saindo muito bem na sociedade de hoje, entendeu? Não, tem situações, eu conheço muita mulher que ela dá lambuja em homem, em trabalho pesado. Eu conheço muitas mesmo, em trabalho pesado. Mas tem situações que eu acho justo você cobrar da mulher e do homem a mesma coisa. Tem situações, né? Aí, deixa eu atender esse telefone aqui, só um minutinho. Gente, voltei, vamos lá. Então, é como eu estava dizendo, né? Agora, deixa eu ver você. Darlane, o que é que você tem a dizer com isso? Você acha justo, assim, que a mulher pode competir com o homem normal, sem problema algum? Acho justo e concordo até com as vírgulas do que a Eduarda falou. Hum. Porque eu acho que uma pessoa trans, ela deve ser integrada na sociedade como ela se identifica. Né? Então, fica a critério dela se ela deseja participar de uma competição assim ou não. Porque a pergunta aqui é que ele diz participar em competições esportivas. Beleza. Tem competição esportiva que eu concordo. Eu concordo, eu sou a favor que não ter essa definição, não ter essa mudança. Cauã, você levantou a mão, quer falar alguma coisa? Sim, professor. Pode mas falar. a Darlane falou, né, que pode ficar a critério de participar ou não. Mas no caso das mulheres que não são trans, aí vamos supor que ela vai jogar um jogo de futebol ou qualquer esporte. Ela, tipo, vamos supor que a jogadora trans joga no outro time e vão se enfrentar. Ela não vai ter a opção de não jogar por conta da jogadora que é trans. Então, não cabe só a quem alterou o sexo mentalmente ou até fisicamente escolher participar ou não. Como você está tocando no assunto aí, porque se for um esporte, vamos dizer, de tirar alvo, beleza, homem e mulher pode participar, sem problema algum. Eu acho que ali é uma habilidade técnica. Se for golfe, homem e mulher pode participar, isso é habilidade técnica. Mas a capacidade física muda já, quando se um esporte de contato, no caso de luta, por exemplo, que nem eu estava falando com as meninas no grupo. Tem o caso da Nili, que eu acho o nome dela, que ela causou um eita, peraí, deixa eu ver aqui. Traumatismo craniano.
uma hemorragia cerebral na outra Não. lutadora durante a luta. Só que aí pode dizer, é opcional da outra lutadora querer ir para o ringue. Mas é questão que é o trabalho dela. Então, se tá ali e ela quer ser campeã, ela vai ter que lutar contra a maioria das outras lutadoras. Verdade, verdade. Pronto, você tocou num assunto bom que eu, no meu ponto de vista, que deveria ter essa diferença. É na luta do contato. Na luta de contato. O contato físico, por exemplo, como o judô, como o karatê, aí você coloca um homem e uma mulher. Tudo bem que tem mulher que ela tem um preparo muito melhor do que um homem, mas você sabe que tem homem que tem um preparo muito maior. Aí o homem vai competir com a mulher, eu acho que nessa situação deveria rever. Eu acho que Pode falar, Dani. Pode falar, Dan. O que o Cauã falou sobre, acho que a mulher trans, eu não sei. Eu acho que não é só em situações como essa que acontece esse tipo de traumatismo, entendeu? Acho que em situações onde homens que não são trans também podem ocorrer. É uma questão de luta, né, gente? Não é uma questão de porte físico. Até porque o porte físico entre homens podem ser diferentes também. É verdade. Também ocorre, só que as mulheres... Gente, vão discutindo aí que eu vou sair um segundinho aqui, eu volto já. Podem discutir aí, eu volto já, só um minuto. As próprias mulheres ficaram contra a participação dela por conta disso. Passou até no jornal, nos canais de esporte, que estavam sendo contra. É que assim, é como o Adair falou, porque assim, ó, se existe mulher que dá um pau em um homem, né? Por exemplo, Amanda Nunes. Já pensou? Amanda Nunes lutando contra um homem? Boa parte dos homens, ela levaria uma surra dela. Aí já pensou se ela decide virar trans? Aí quer dizer que porque ela virou trans, ela perdeu a força? A agilidade? Não é que perdeu a força, Duda. É porque vai ter casos e casos. No caso vai ter casos e casos. É um caso isolado. É isso que eu não estou entendendo na cabeça de vocês. São casos isolados, casos que não normalmente ocorrem. É muito mais fácil um jogador sofrer um infarto que nem sofreu do que um jogador, sei lá, uma luta trans, um jogador trans, alguma coisa assim, simplesmente esmurecer porque é trans. Tem muitos fatores que ocorrem, por exemplo, um jogo pode ter um monte de N coisas, N motivos de dar errado. A torcida pode ter briga, pode fazer um monte de coisa, e aí, só porque a pessoa é trans, a pessoa tá jogando, uma mulher trans tá jogando no meio das outras, quer dizer que influencia. Aí só por conta disso, o pessoal vai focar mais na mulher trans que tá jogando. Não é influenciar. É que nem eu disse, vai ter a questão do título, por exemplo. Você é eleita as melhores jogadoras do mundo, por exemplo. Aí vai ter mulher que é muito melhor do que muitos homens. Mas vai ter os casos que o cara é melhor. Aí você botar um jogador com o tipo físico do Lukaku, por exemplo, jogador de futebol da Bélgica. Ele é um monstro, literalmente. Ele tem um corpo. Ele levou uma voadora. Em jogo, o cara foi tentar parar ele. Deu uma voadora nele e ele simplesmente nem perdeu o equilíbrio. Então, o físico dele vai fazer diferença para trazer um título, por exemplo. Vamos supor que tem um time feminino que tenha só trans, por exemplo. Pode ser que ganhe o campeonato, pode ser que não. Mas se ganhar, tem uma diferença. Existe um detalhe também das pessoas trans, que é o hormônio. Isso, o hormônio faz a diferença, né? Como toma o hormônio para a mulher, para o homem trans, no caso que nasceu biologicamente uma menina, aumento de força, aumento de massa muscular e crescimento de pelos. No homem, quando do homem para a mulher trans, ele
perde um pouco essa massa, perde um pouco essa rigidez, afina a voz, que na mulher grossa. Então, eles perdem um pouco disso tudo que você falou, entendeu? Desse tanto de coisas que você falou, que o grandão lá tem. Que se recupera fazendo os exercícios físicos de academia, de preparo físico que tem lá, entendeu? E, por exemplo, na luta de judô, quando você vai fazer judô, principalmente as mulheres que vai competir, elas não lutam com mulheres, elas lutam com homens, né? Não existe, você não vai conhecer nenhuma uma judoca mulher profissional a nível olímpico que vai competir com mulher. Ela vai competir sempre com um homem para chegar lá em cima, descer o cacete em outra mulher que está mais preparada que ela, porque já desceu o cacete em homem 3 vezes mais maior que ela. E ela é uma mulher. Não, é como eu estava falando, Eduarda. Tem casos, né? Mas você sabe também, tem casos que homem, ele já tem aquele, o seu corpo, ele já tem aquela estética forte, ele já é forte por natureza, já tem aquela essência. Aí o cara chega e diz, eu sou transgênero, pronto. Sou praticante de judô, então eu quero competir com mulher, que eu me sinto mulher, vou competir. Mas o cara, por natureza, ele é forte. Aí pega uma mulher, por mais que ela tenha esse treinamento. Ele é uma mulher, tem um treinamento. Aí tu acha que ela vai combater de igual por igual? É um pouco complicado. Por exemplo, vamos mudar agora um pouquinho do esporte. O futebol. Botar uma mulher e um homem, será que daria certo? Tem mulher que é muito boa no que faz. Por exemplo, uma Marta da vida. Homem não chega aos pés, tem homem que não chega aos pés de Marta. Mas só que no talento e no corpo físico. Porque o futebol tem contato físico. Você acha que seria de igual por igual? Aí por isso que é uma questão assim que a gente fica meio complicado. Tem esporte que eu concordo, que o homem pode competir com a mulher normal. Agora tem esporte que eu acho que, por mais que a gente queira que seja todo mundo igual, que não tenha preconceito, não, mas está na genética. O corpo do homem o corpo da mulher é um corpo, mais exercício que tenha, mais preparação que tenha. Eu creio em determinados esportes, quando há contato físico, vai ter sempre uma desvantagem para o lado feminino. Eu penso assim, né? Não em todos os casos. Nós sabemos que tem mulher que ela dá lambuz de homem, assim, o corpo físico. Mas também tem casos que não. Pode sair, gente, será da aula. Eu acho que ele vai voltar, né, mulher? Na internet aqui deu um bicho, mas é assim mesmo, vamos lá. Mas, gente, eu acho Mas já tá na hora, é 9h32 já. eu vou ter aqui pelo celular, viu? Mas é como diz, é uma discussão boa, a gente vai retomar essa discussão. E o intuito dessa discussão aqui, gente, é vocês entenderem qual o poder da argumentação, certo? Argumentação, como argumentar. Olha, parece que voltou. Deixa eu voltar para
para o computador, parece que voltou. Oi, voltou. Peraí, deixa eu ver aqui. Pronto, gente. Gente, então, era essa discussão que eu queria fazer com vocês, que eu achei interessante, muito bom essa discussão, a gente ter esse ponto de vista. E o bom é isso, a gente discutir assim, e na hora que a gente for escrever, a gente ter essa visão, ter essa argumentação, o que colocar no nosso texto, porque ouvir vocês, cada um tem uma opinião diferente, cada um tem um jeito de pensar, é bem interessante, porque o nosso país é isso, ele tem a diversidade. Não é que eu pense do jeito que eu acho que essa é a minha verdade e vocês têm que concordar comigo. Se eu penso isso, eu tenho que criar um texto com argumentos plausíveis que tente convencer você. Mas na conversa de ouvir, é muito interessante. Aí Beatriz, eu não vi Beatriz falar hoje. Beatriz, você está por aí, Beatriz? Estou vendo Beatriz agora. Beatriz, cadê você? Liga o microfone, Beatriz, para a gente ouvir sua voz. Beatriz? Voltou a conexão. Viu, gente? Pronto. Ela saiu. Ela saiu o quê? Ah, então não é ela deixou só ligada. Eita, meu Deus, tá vendo o que acontece? Mas é assim mesmo. Viu, gente? Então, interessante é isso. A gente discutir. Então, tem alguma pergunta, eu vou deixar aberto perguntas se vocês querem fazer e a gente continua na próxima aula. Que, como vocês sabem, a gente tem que vivenciar essas argumentações e nós estamos chegando ao final da nossa aula e o início de um recesso escolar. Nós vamos parar 2 semanas e provavelmente dia 4, dia 5 de julho estamos voltando. Dependendo, a gente pode voltar online e já dizer a data que a gente vai voltar presencial. É isso que estão dizendo. Então, o que eu quero que vocês se preparem, porque se for essa volta presencial, se tiver alguma coisa que contra essa volta presencial, vocês entrem em contato com a escola e procure saber. Eu acho que a escola vai entrar em contato com vocês para dizer se pode voltar ou não, e se não pode, por quê? Para chegar a uma conclusão, que ainda não sabemos como vai ser. Eu sei que não vai ser 100% presencial, vai ser híbrido, uma metade na escola, metade em casa. Agora, como o professor vai dar assistência os dois, ainda nós não sabemos. Certo, gente? Alguma pergunta? Professor, quando voltar online, aí, tipo, as turmas vão ser divididas, tipo, metade da turma em um dia, metade na outra, ou vai ser dividido, tipo, por série? Rayana, ainda eu não estou sabendo como vai ser essa divisão, Rayana. O que a gente sabe é que vai ser, no máximo, 50% da turma no dia e 50% no outro dia. Aí, como existe 2 turmas, por exemplo, no terceiro A, não sei se é 50% de cada turma ou 50% das 2 turmas no mesmo dia. Ainda a gente não sabe. Isso eu acho que a escola provavelmente estará passando para a gente, certo? Aí eu não sei ainda não. Mas diz que agora, em julho, pelo menos que o governador deu um parecer, diz que a gente vai voltar presencial. Agora, como? Só Jesus, que a gente não tomou. Muitos professores não tomaram, né? Toda a sua imunização completa. Ainda falta. Mas... Certo, gente? Então, eu desejo a vocês um bom recesso, estude bastante, se prepare. Quando a gente voltar, a gente já vai tentar confeccionar esse artigo de opinião, já para vocês me entregarem e a gente passar para a comissão organizadora e eu espero que seja escolhido um de vocês para participar do evento. Certo? Então, me despeço aqui. E lembrando que amanhã tem o arraiado do Padre Jefferson, que é à noite, né? Provavelmente o link da reunião será mandado para o grupo. E vocês participem, que a gente se vê amanhã à noite. Abraço. Professor, Oi, é para Ana. deixar a frequência no vídeo ou aqui no chat? Sim, Ana Natália. Quem chegou agora, gente, assine a frequência. Assine não. Coloque o seu nome completo e turma
nome completo de turma no chat, porque essa frequência é quem participou online, certo? Agora, a frequência da aula tem que ser no vídeo, comentar nome e turma no vídeo. Quem não fez, não assinou ainda, não comentou o nome e a turma no chat, comente, porque vai ficar registrado para que seja comprovado que a escola quer um relatório, uma relação daquelas pessoas que estão participando online. Essa é a frequência online. A frequência da aula é o comentário no vídeo que eu posto daqui a pouco no grupo de vocês, certo? Beijão, abraço no coração, fica com Deus e até a volta do recesso. Tchau, tchau. Qualquer coisa, estou disponível no PV. Tchau, tchau. Tchau, professor.